Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo. Para iniciar essa conversa, eu duvido que tenha uma pessoa que conheça a história de Sertãozinho tão bem quanto ela. Sônia Maria Sarti é memorialista, mas em seu currículo estão ainda uma faculdade de Direito, pedagoga, trabalhou com jornalismo, foi proprietária de lojas e uma profunda conhecedora das famílias da cidade. A gente costuma dizer que ela é meio que um livro, assim, uma enciclopédia ambulante. Tia Sônia, obrigado pela presença. A cidade completou 125 anos e eu pensei, por que não falar um pouco dessa cidade e por que não começar pela Sônia, que é a pessoa que mais entende da cidade, que mais conhece. Obrigado pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade. E, de fato, festejar Sertãozinho é alguma coisa que me cala profundamente pela própria história familiar, né? Desde os meus avós, exceto o meu avô materno, meu avô Terêncio, que era nascido na Itália. Os demais nasceram aqui em Sertãozinho. E, assim como meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, então a gente tem toda essa longa tradição e esse amor arraigado por Sertãozinho. Vamos começar. A senhora falou em algum momento aí Terêncio Ricciardi. Sim. E aí é aquela rua que todo mundo conhece ali na região central. Vocês vão perceber nessa entrevista que esses personagens serão citados aqui pela Sônia, mas eles tiveram participações importantes no processo do desenvolvimento da cidade. Tia Sônia é filha do Silvio Sarti, que dá nome à escola. Tem um currículo aí com outras pessoas que deram Beteia, Amiga de Trigo, enfim. Tia Sônia, a senhora é uma privilegiada, né? O grande privilégio meu foi ter nascido na família que eu nasci, né? Que tanto pelo lado materno quanto paterno, sempre tiveram um cuidado muito especial de estudar, de incentivar quem estudasse e acreditando que realmente era o caminho para a gente construir um futuro melhor. Então, meus pais costumavam dizer isso, não deixaremos fortuna como herança, mas estudos para todos. Né? Uau. Porque é o tipo de bem que ninguém consegue roubar. É o conhecimento. Tia Sônia, vamos falar de sertão? Vamos lá. Eu sei que a cidade tem uma história muito interessante e que poucas pessoas conhecem, né? Assim, com tanta riqueza de detalhes. É óbvio que nessa entrevista não dá para a gente explorar tantos assuntos, mas vamos passar por aqueles assuntos que vão contribuir para uma formação de quem está nos assistindo. A gente pode começar dizendo que a cidade nasce ali com uma referência da Igreja Matriz, é isso? Mais ou menos, né? Porque na realidade, Sertãozinho estava inserida e conhecida como Sertãozinho, porque estava dentro do grande sertão de Ribeirão Preto. Certo. Né? Então era o Sertãozinho. E era um caminho para Goiás, para as explorações, né? Que a história conta para nós isso, né? O país nosso começou a ser colonizado, povoado e tendo seu progresso construído a partir do litoral para o interior. Né? E Sertãozinho estava na rota para Goiás, especialmente dos mineiros. Né? Então toda a exploração mineral, né? De pedras preciosas que fizeram a história de Minas Gerais, estavam se esgotando os recursos, né? Então os mineiros estavam procurando novos caminhos, né? Então na passagem de uma caravana por aqui, não é? Então certamente
veio esse desejo de se fixar em Sertãozinho. Então, a caravana de João Manuel de Pontes, né? Com a esposa, com escravos, com agregados, com parentes, né? E vieram certamente por vias naturais, né? Rios e picadas que se abriam mesmo na selva, né? Então, esse João Manuel percorreu uma extensão grande de Sertãozinho, demarcou as terras que acabaram sendo registradas como de propriedade deles e que eram uma extensão muito grande. E a essa extensão grande de terra foram se juntando outras pessoas, outras famílias, né? Direto ou indiretamente ligado aos primeiros que chegaram aqui. E entre esses primeiros que chegaram aqui, estava então o Antônio Malaquias Pedroso. Que é uma figura importantíssima, né? Exatamente. Então o Antônio Malaquias Pedroso, ele se fixou na região central da cidade, quer dizer, daquele povoado, né? Ou talvez ainda nem era povoado, né? Mas se fixou nas proximidades do Córrego Norte, né? Mais ou menos se localiza ali nas imediações do terminal rodoviário urbano, ali naquele trecho perto do rio, onde ele construiu uma cabana, uma capela tosca que ele dedicou a Nossa Senhora Aparecida. E, como gesto simbólico da criação do povoado, ele doou 12,5 alqueires de terra para a Santa. Né? E, naquele tempo, a formação dos municípios era comandada pela Igreja Católica. E a Igreja exigia como marco, né, para ter um patrimônio maior. Então, outras doações se juntaram à doação do Malaquias Pedroso e se formou o patrimônio de Nossa Senhora Aparecida, que deu origem à cidade, que teve o nome de Capelinha, que teve o nome de Engenho, sempre ligado a Capelinha, Nossa Senhora Aparecida, Engenho, Nossa Senhora Aparecida, até ficar apenas como Sertãozinho. Ô, tia Sônia, gente, eu chamo a tia Sônia de tia Sônia porque a gente tem essa amizade há muito tempo. Então, se eu chamar a Sônia de tia Sônia, relaxem, viu? Ô, tia Sônia, eu fiquei pensando, quando a senhora fala do Antônio Malaquias Pedroso, a gente tem mais informações dele. Eu sei que, pelo que eu pesquisei, ele faleceu em Sertãozinho em 1883, na sua propriedade, né? Tem algum registro a mais? Não, pouca coisa. Eu lembro que quando nós estávamos finalizando um livro que foi escrito em 2007, chegou uma informação extraoficial de um registro de batizado dele. E pela data do batizado, a gente concluiu que ele havia nascido no dia 5 de dezembro. Uau! Então, foi muito interessante esse dado. Mas o que a gente sabia é que era casado e sem filhos. Então, não deixou herdeiros, né? E pouco se sabe dele. Né? Tem muito pouco registro documental, né? A não ser essa certidão de batismo, que era lá de Minas Gerais, de Caldas, em Minas Gerais. O município, então, de Sertãozinho, pelo que eu apurei, foi criado em 5 de dezembro de 1896. Sim. E foi instalado no dia 21 de abril de 1897? Exatamente, É isso. Exatamente. Então, a instalação, o ato simbólico de instalação do município foi a posse da primeira Câmara Municipal. E o interessante é que a posse da Câmara Municipal se deu no Parque Central da cidade, né?
que passou a se chamar Praça 21 de Abril, porque era exatamente no dia 21 de abril. E assim, a pergunta pode ser ignorante, mas eu preciso fazer. Na praça, eu imagino sem muita estrutura, assim, sem coreto, sem nada disso. Não. Só a demarcação ali Exatamente, de uma praça. era um parque, né? Era alguma coisa que contavam os mais antigos, que até depois, muito depois disso, se fazia até abate de gado. Em praça pública? Na praça pública, usavam as árvores, né, que eram nativas, né, para pendurar, né, e esquartejavam ali os animais ali mesmo. Então, realmente era uma estrutura bastante precária. Agora, em contrapartida, conforme foi acontecendo o progresso da cidade, o arruamento, né, a praça foi se transformando também. Então, o Parque Municipal, ele ganhou uma igreja nova, né, porque essa primeira capela erguida pelo Antônio Malaquias Pedroso, ela foi sendo melhorada também, né? E, consequentemente, as propriedades que foram se criando ali, né, o núcleo central da povoação, aí começou o arruamento. E quando o Parque Municipal se estruturou mesmo, chegou a ter 2 coretos, chegou a ter outros atrativos na praça, né? A construção da primeira igreja mais estruturada, e que uma das curiosidades é que a frente da igreja era voltada para a atual rua Washington Luiz. Então ela estaria transversal ao que é hoje, né? Certo. E a nova igreja foi construída, e é muito interessante essa narrativa também, porque se dizia que quem chegava em Sertãozinho chegava pela via férrea, que já existia a estação da via férrea, e que era muito feio do alto da cidade onde localizava a estação. Pela lateral. Ver a igreja pela lateral. Uau, tinha esse link, então. Então construíram uma nova igreja com a frente voltada para a estação ferroviária. Uau! Ô, tia Sônia, e quando a gente pensa nesse desenho da formação da cidade, eu fiquei pensando na organização da estrutura política. Então, a comarca, a primeira posse ali, prefeitura, essa organização, como que se deu? Não existia, não é, a prefeitura, era a Câmara e os vereadores eleitos, que eram eleitos só por homens, que fossem alfabetizados e que fossem proprietários. Só esses que poderiam ser eleitores. Eles elegiam a Câmara. E a Câmara escolhia um intendente. Então, mulheres, pessoas não alfabetizadas... E que não fossem proprietários, estavam excluídos do processo eleitoral. Uau! Triste isso, né? Mas avança. Mas essa então é a formação. Né? Certo. E esse sistema eleitoral, né, ele foi caminhando, porque nós estávamos... Era uma república nascente, né? Então, a organização política do próprio país estava sendo construída também, né? Então, paulatinamente foram acontecendo as coisas. Agora, o interessante de tudo isso é que quando o município foi criado, já existia uma estrutura de cidade, né, com tanto a formação religiosa quanto outras instituições sociais, não é? E que começaram a atrair pessoas de fora, principalmente as pessoas que eram ligadas certamente ao Império, ou depois à República, mas que excluídas do Rio de Janeiro, excluídas do Vale do Paraíba, que já estava também com as suas terras esgotadas, com o avanço da ferrovia.
eles foram vindo para o interior. E em Sertãozinho se formou uma casta, né, de pessoas oriundas do Rio de Janeiro, com formação acadêmica, com ideais políticos já arraigados, né? Então, nós tivemos figuras proeminentes na política, por exemplo, como o Aprígio de Araújo, que participou da sessão, né, não sei como que era o nome na época, né, mas Assembleia ou coisa do gênero, né, onde foi assinada a Lei Áurea. Uau! Né? Então, era anti-escravagista, não é? E uma figura de enorme importância para a história de Sertãozinho. Se nós formos pesquisar as nossas origens, nós vamos nos prender a figuras extraordinárias do início da formação política de Sertãozinho. Entre eles eu destacaria o primeiro intendente, que foi o Dr. Onofre Muniz Ribeiro, que era um médico, e o Aprígio de Araújo. Para quem está em casa, tia Sônia, que não tem essa informação detalhada, qual que era a função do intendente? De prefeito. Basicamente de prefeito, né? De prefeito. Agora, a Câmara, ela era responsável por tudo. Desde o funcionamento do comércio, as liberdades todas, ou proibições que eram impostas à população, preço de mercadoria, passava tudo pela Câmara. Né? Uau. E pelo intendente. Uma das coisas mais extraordinárias, se nós formos consultar os registros, e a Câmara tem um belo memorial, não é? É verdade. Se for consultar esses registros, vai ver que a Câmara regulamentava até os enterros. Né? Então, como que deveriam ser, né? Como que eram os cortejos, como que se fazia, como que podia ser, o que podia ter, se era a cavalo, se a carruagem era X ou Y, para carregar o defunto e por aí afora. Eu me lembro de ter consultado uma vez um dos livros aqui desse memorial e tinha a lei do toucinho, que em síntese explicava como deveria ser consumido e outras tratativas mais. Eu acho que nesse período, nesse processo, na verdade, acho que a gente descobre muitas coisas interessantes para a nossa formação, né, tia Sônia? Com toda certeza, com toda certeza. E o interessante disso é que essas pessoas incentivavam o surgimento de instituições muito fortes. Porque nós vamos ver o Aprígio de Araújo, por exemplo, ligado à maçonaria, que era uma instituição fortíssima, que tinha clube, biblioteca, escola, orfanato e coisas do gênero, né? O Aprígio de Araújo está ligado à fundação da nossa Santa Casa, está ligado à criação da primeira escola pública, que foi o grupo escolar da Anacleto Cruz, né, que muito depois que recebeu o nome do Anacleto Cruz, né? Então, se pensava muito nisso. E na própria criação da comarca, ou do próprio município. Porque, por exemplo, para se formar um município, teria que ter alguns equipamentos sociais, digamos assim. Né? Então, tinha que ter cadeia, tinha que ter um lugar para abrigar a intendência, não é? E isso tudo tinha que acontecer a toque de caixa, né? Para as coisas realmente se formalizarem, né? E se improvisava muita coisa. Então, por exemplo, para a criação da comarca, foi cedido o primeiro cinema de Sertãozinho, que foi o Cine Paté, né? Que hoje, se a gente quiser localizar geograficamente onde ficava o cinema, era na atual rua Washington Luiz, com a Carlos Gomes.
Washington Luiz com a Carlos Gomes. É, era ali na esquina, né, que se localizava o Cine Pathé, que foi a primeira sede do poder legislativo. Eu ia fazer um link. Virava o executivo também. Entendi. Eu ia fazer um link disso, porque eu fiz uma outra pesquisa que em 1899, o presidente da Câmara de Sertãozinho foi Luiz Franco do Amaral, né? E eu fiquei curioso. Nós temos uma foto dele aí, o pessoal tá vendo em casa. Eu olhei para essa figura e fiquei curioso de saber. Nós temos registro dele, tia Sônia? Sim, era um proprietário rural de grande importância, um empresário de grande importância, uma figura já fixada em Sertãozinho, em termos de grande propriedade rural. E como curiosidade, ele era pai da dona Albertina Franco do Amaral Furlan, que era a esposa do Dr. Antônio Furlan Júnior. Que dá nome à rua que leva ali para o centro também, que sai da Pascoal e vai em direção ali à Praça 21, só para as pessoas se localizarem, né, tia Sônia? Exatamente. E essa figura também, né, o Dr. Antônio Furlan Júnior foi de fundamental importância para Sertãozinho. E o interessante é que a rua que tem o nome de Dr. Antônio Furlan Júnior, ela teve outros nomes, né? As principais ruas de Sertãozinho, a princípio, eram todas com nomes indígenas. E, se eu não estiver enganada, a rua Dr. Antônio Furlan Júnior era Ariró. Ariró. Depois virou Centenário da Independência. E depois se transformou em Dr. Antônio Furlan Júnior. Uau! A Barão também teve essa mudança? Sim. A rua Barão do Rio Branco era a rua Piratininga. Piratininga. Depois se transformou em Rua do Comércio e depois Rua Barão do Rio Branco. Barão é bem mais recente, Sônia. O surgimento, né? Existe um levantamento que são raríssimos os municípios brasileiros mais antigos que não tenham alguma dependência que não tenha o nome do Barão do Rio Branco. Uau! Eu vou precisar ir para o intervalo, a gente vai continuar essa conversa. No próximo bloco eu vou propor um desafio para a tia Sônia. E você vai aprender aí um pouquinho de 5 importantes personagens da cidade. A gente volta já já. Não sai daí. Todos os dias, diversos pacientes necessitam de transfusão sanguínea, seja por doenças crônicas, acidentes ou cirurgias de emergência. E há também os pacientes internados com Covid, que não raro necessitam de transfusões, devido às complicações da doença. Se você tem a partir de 18 anos e está com boa saúde, procure o Banco de Sangue de Sertãozinho e faça a diferença. Sua doação pode salvar até 4 vidas. Agende seu horário pelo WhatsApp 981690001. Banco de Sangue de Sertãozinho. Compromisso com a vida. Já estamos de volta. O papo hoje é com Sônia Maria Sarti. Ô, tia Sônia, a gente foi para o intervalo e a gente falou muito de Sertãozinho. Em algum momento a senhora falou do livro. O pessoal de casa está vendo aí a imagem da capa do livro. Eu queria que, sim, rapidamente a senhora contasse o desafio de reunir tantas memórias num livro que precisa checar um monte de dados, validar um monte de informação. Como foi? Bom, na realidade, o livro surgiu em 2007 e ele foi uma atualização de uma publicação de vários autores de Sertãozinho, comandados pelo Dr. Antônio Furlan Júnior, que fez esse livro. É um livro gigantesco, um padrão gráfico muito avançado para a época,
de 1956, né? Que foi quando o Sertãozinho comemorou 60 anos da criação do município e 50 anos da criação da comarca. Então, na realidade, esse livro de 2007 é uma simplificação do documentário de 56, uma apresentação mais didática e atualizada, né? Porque nós viemos narrando ali coisas que linkavam também depois de 56, né? Como o Sertãozinho evoluiu. E, da mesma forma como era o documentário de 56, a gente dividiu em capítulos, né? Sobre a formação econômica, a formação humana, a industrialização, a formação política. A geografia. Exatamente. Né? Então, são diversos capítulos ali tratados de uma maneira mais didática, né? Porque a proposta era ser apresentado aos estudantes, né? do ensino fundamental e, eventualmente, para aqueles que estavam ingressando no ensino médio. Né? Esse livro está lá no Centro Municipal da Memória, tia Sônia. Nós temos todos, né? Tanto o documentário. O anterior a esse era um almanaque escrito por Juvenal Martins em 1905, que também já trazia alguns dados também da história de Sertãozinho. Foi reeditado pelo Morivaldo Fernandes, e isso em 2001. Teve bastante repercussão na cidade, e somente então, em 2007, é que surgiu esse livro, atualizando dados e simplificando um pouco a nossa história. E deve ter sido um desafio gigante, porque boa parte da história da cidade, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, foi feita pelo processo oral, né, tia Sônia? Sim. Havia uma dificuldade ter documentos, né? Porque exatamente por causa disso, né? Quer dizer, essa origem, você ter que recorrer até a outro estado, né? Que é os primeiros habitantes vindo de Minas Gerais, depois toda a migração do Vale do Paraíba, depois nós tivemos as ondas migratórias e migratórias, né? Estrangeiras, né? A imigração italiana, espanhola, sírio-libanesa, que foram as mais numerosas e mais presentes em Sertãozinho. Então, isso tudo, né? Era transmitido muito, que eu costumo chamar de Universidade da Calçada, né? Porque Sertãozinho tinha pouco recurso em termos de documentação, mas excelentes contadores de história, né? Como existiam poucos recursos de diversão na cidade, né? Era muito comum as famílias sentarem nas calçadas, né? E receberem visitas, né? Vizinhos que se juntavam, né? Então, ali, as narrativas eram formidáveis, né? Ô, tia Sônia, vamos avançar um pouquinho nessa história. Queria entrar mais ou menos como Sertãozinho surgiu, vamos dizer assim, no final de 1800, né? Viramos a chavinha lá e pulamos para 1900. Aí nós temos um país que está em muitos processos, o mundo discutindo guerra, passando por diversas mudanças. Mas eu quero a partir de 1910, qual que era o cenário de Sertãozinho? O que a gente tem assim, de informação dessa época? Como a cidade já estava aí, podemos dizer, quase 15 anos já institucionalizada, podemos dizer assim? Como eu falei logo no início, né? Contava com pessoas de muito peso e de muita dedicação à causa pública, não é? Então, nós tivemos instituições muito importantes na cidade, não é?
Então, nós tivemos a criação do grupo escolar, né, que foi a primeira escola pública. Nós tivemos a criação, apenas 10 anos após a criação do município, da comarca, né? A instalação que também demandou toda uma estrutura e que a cidade se preparou para isso, né? Aí logo se viu que a sala de audiências, né, que era o antigo fórum, digamos assim, o primeiro fórum de Sertãozinho, era muito acanhado, era uma casa que foi adaptada, né? A localização dela era um imóvel onde hoje está o imóvel que é da prefeitura, não é, da municipalidade, e onde funcionou a biblioteca Dr. Antônio Furlan Júnior, na Praça 21 de Abril. E dali já se pensou, por exemplo, na construção de um novo fórum, né, que foi Fórum e Cadeia, que hoje é o prédio onde está o museu da cidade, né? Então isso foi acontecendo de uma maneira muito acelerada, né? A criação, por exemplo, da Santa Casa é um episódio muito interessante, né? Porque era um fazendeiro muito rico, o Eupídio Gomes, que prometeu uma quantia para aquela cidade que conseguisse se organizar mais rapidamente para a construção de uma Santa Casa. Então, por exemplo, Sertãozinho conseguiu esse feito antes que Ribeirão Preto. A Santa Casa de Sertãozinho, que teve como base principal essa doação de Eupídio Gomes, nasceu antes que a Santa Casa de Ribeirão Preto. Nós temos um registro da Santa Casa do ano de 1904, o Vitor está colocando aí na tela, e aí a gente vê, tia Sônia, que é um prédio simples, né? Não tem, evidentemente, aquela estrutura toda que tem hoje, com vários andares. Aí a gente vê uma fachada bem humilde, vamos dizer assim, né? E uma arquitetura muito bonita, óbvio, o padrão daquela época. É, o estilo colonial, né? E o detalhe é que a frente do hospital era voltada para a rua Eupídio Gomes. Quer dizer, o doador, não é, do patrimônio inicial da Santa Casa virou nome de rua, não é? E a frente então era voltada para essa rua, né? Tia Sônia, essa foto é de 1904. A Santa Casa, então, foi criada mais ou menos em? 1901, 2, já existem divergências de datas, porque são vários registros de formação Santa Casa, Irmandade. Então tem toda uma série de assuntos que certamente foram tratados, né, paulatinamente. Então há uma certa divergência, mas é a instituição mais antiga da cidade. Uau, e foi muito próximo, né, do surgimento da cidade como um todo. Exatamente. Né? Vamos ver algumas imagens, pessoal aí de casa. O Vitor vai passando para a gente, tem várias imagens. Essas imagens fazem parte do museu, elas estão no site também do Centro da Memória. Tia Sônia vai falar daqui a pouco um pouco mais desse projeto. Vocês estão vendo aí imagens lindíssimas. Tem imagens da Barão do Rio Branco ainda quando nem tinha calçado, né, tia Sônia? Sim. Tem imagens, tia Sônia me chamou muita atenção, tinha umas pessoas muito bonitas, assim, né? Fortes até, uma beleza nas fotografias. Também achei muito curioso essa parte das campanhas do Egisto Siquieri. A gente está vendo fotos aí de como era, eu imagino, o processo de uma campanha. Está ele aí com a sua trupe no carro, com faixas e tudo mais. Já de volta para cá, gente, eu queria destacar, tia Sônia, a gente falou da Santa Casa, queria falar de uma imagem que a gente viu ali, da Praça 21 de 1920.
é uma foto aérea, vamos dizer assim, né? Conta um pouquinho mais para a gente desse período. Uma das grandes reformas que aconteceram na Praça 21 de Abril, na administração do prefeito José Ferreira Fontes, que era também um fazendeiro, proprietário de uma fazenda magnífica que existia em Sertãozinho, que era a Fazenda Conceição. E ele, como prefeito, fazia viagens à Europa, né? Na época só se viajava para a Europa de navio, né? E ele trazia mudas de plantas de outros países, né? Então, tanto na Fazenda Conceição quanto na Praça 21 de Abril, ele implementou coisas diferentes, né? Então, lá na fazenda tinha pé de azeitona, tinha coisas bem exóticas, plantas também, né? E ele contou com jardineiros, né? Que, entre outras coisas, e daí também se transformou numa tradição em Sertãozinho, a prática da tupiaria, não é? Que era uma técnica de jardinagem em que se podava as plantas com formatos diferentes, não é? Então, não é bem dessa época, um pouco mais para frente, né? Mas foi se consolidando essa prática de jardinagem em Sertãozinho. Então, na minha infância, por exemplo, na década de 50 até 60, 60 e pouco, a nossa Praça 21 de Abril tinha alguns arbustos que eram podados no formato de bichos. Então, a gente tinha elefante, tinha girafa, tinha algumas plantas que formavam uma sala de visita, né? Quase um museu ali, decorativo. Exatamente, né? Céu aberto. Então, era bastante interessante isso. Eram carmanchões. Então, realmente era uma imagem muito diferente, muito bucólica, né? Onde hoje tem a fonte luminosa era o coreto. Um coreto muito bonito, nós temos fotos dele também, antigos, eram em 2 andares, bastante interessante. Ele foi demolido para a construção da fonte luminosa. A fonte também tem toda uma história, porque ela tinha jatos, né, quando foi inaugurada, jatos muito coloridos, mudavam as cores, mudava o formato, era acompanhado por música, enfim, né, então a coisa foi evoluindo com a época. E no centro da Praça 21 de Abril, que até então era dividida ao meio, porque passava uma rua. A rua Coronel Francisco Schmidt atravessava a Praça 21 de Abril. Então, ela era dividida em 2 partes. E nessa rua que atravessava a Praça 21 de Abril, ficava o ponto de táxi, né? E ali, então, com essa reforma, que aconteceu no final dos anos 50, a construção da fonte luminosa e do novo coreto, né? Que era em estilo moderno e tal. E essa grande reforma da Praça 21 de Abril, no final da década de 60, começo de 50 e começo da década de 60, foi empreendida pelo prefeito Antônio Pascoal, que estava absolutamente apaixonado por Brasília. Um filho dele, que era engenheiro, foi trabalhar na construção de Brasília e levou o pai para conhecer Brasília. Então, de lá ele importou um monte de coisa, né? Por exemplo, o formato
do coreto, que na minha opinião era uma coisa horrorosa, porque era uma laje, né? Não tinha nenhuma dependência na parte inferior, e como se fossem 2 canhões também horrorosos que tinham 2 focos de luz. Mas, enfim, dizia-se que era uma influência arquitetônica de Brasília. E de lá ele trouxe também a origem, né, do Palácio do Alvorada. Então, Palácio do Alvorada, por que tem esse nome? Porque ele nasce ele está onde nasce o sol, em Brasília. E aí, aqui em Sertãozinho, o sol nascia onde? Naquela que chamava, então, Vila Paulista, e que o prefeito Antônio Pascoal achou que deveria chamar bairro Alvorada. Então, mudou o bairro, né, porque é exatamente onde nasce o sol, em Sertãozinho. Olha, né? por essa visita a Brasília. E a avenida que ele estava abrindo, que é a atual Avenida Antônio Pascoal, que ele deu o nome de Avenida Brasília, né? Então, canalizou o rio, né? Mudou, porque na realidade era uma região de brejo, né? Então, ali foi feito todo um trabalho, né, de terraplanagem. Então, tem toda uma história, todo um folclore em cima da construção dessa avenida, que foi, assim, um marco muito importante, né, na história de Sertãozinho. Ô, tia Sônia, dentre aquelas fotos que nós vimos há pouco, tem uma foto em específico, vou até pedir para o Vitor colocar de novo, que é a do Cine Zeni. A foto data do ano de 1950. Quando eu fiz a pesquisa, eu fiquei pensando, 1950 foi o ano em que a TV chegou ao Brasil. E aí eu falei, quando será que a TV chegou em Sertãozinho? Bom, vamos primeiro falar um pouco do Cine Zeni. O Cine Zeni, uma parte do prédio que foi muito descaracterizada, existe até hoje, né? Que é ali na rua Abrígio de Araújo, entre a Washington Luiz e a Coronel Francisco Schmidt. Como a gente não tem problema para falar de marca, tia Sônia, é onde hoje é o Banco Itaú. Itaú, né? Foi, né? Porque acho que não é mais lá, né? Mas durante muito tempo ali tinha um Banco Itaú, era naquele prédio, exatamente. Exatamente. Né? Só que o Cine Zeni, ele tinha uma parte que avançava na calçada. Ah, ok. Né? Então era uma parte coberta, e nesse avanço da calçada, né? com pilares que ficavam na sarjeta, né? Ali é que se colocavam os cartazes dos filmes, né? Uau. Era bastante interessante. E era o point. Uma marquise. E em cima tinha um terraço, né? Então, por exemplo, quando aconteciam os desfiles cívicos, né? Que geralmente aconteciam ali na praça, então a gente usava muito a marquise para fazer captação de fotos, né? Ou até para apreciar os desfiles. Desfile cívico, desfile carnavalesco. E era o point, tia Sônia, da época. O Cine Zeni, ele é de uma importância fundamental para a história de Sertãozinho. Eu né? vi só essa foto da fachada, mas nós temos fotos internas, tia Sônia? Parece que é só da última sessão, se não me engano, é que a gente tem fotos, né, lá no Centro de Memória. Mas era um cinema muito completo, porque ele tinha uma parte térrea e um mezanino, a parte superior que chamava-se Pullman. Né? Então, diferia, porque a parte de baixo eram poltronas normais, em cima eram poltronas almofadadas e tal. Então, era um lugar preferido pelos casais de namorados, né? Coisas do gênero, mas era bastante interessante como
atração para a cidade. Quando ele foi mesmo. desativado, tia Sônia, mais ou menos? Se eu não estiver enganada, foi em 84. Uau, ele teve uma existência aí. Sim, né? sim. Ele acompanhou, porque depois dele, nós tivemos o Cine para Todos. O Cine para Todos, ele localizava-se onde hoje a gente pode ter como referência as lojas americanas, né? Então ele ocupava, a fachada principal era para a Rua Barão do Rio Branco e a lateral era na Furlan Júnior. Perfeito. Ô, tia Sônia, e sobre a chegada da televisão? A chegada da televisão em Sertãozinho aconteceu bem depois da chegada da televisão no Brasil, né? Que começou, como em todo lugar, né? Como sendo apenas preto e branco, né? Mas a chegada da televisão precisou de ter todo um aparato, né? Em Sertãozinho. Porque eu me lembro que existia uma pessoa em Sertãozinho que tinha trazido uma televisão pequena, mas que acho que empolgada por uma viagem que fez à Holanda, a professora Olímpia Faria de Aguiar trouxe uma televisão. Ficava na casa dela, mas não pegava a televisão, né, em Sertãozinho. E para que pudesse chegar à imagem Sertãozinho, precisou ser formado um consórcio de municípios e construir uma torre muito elevada, que era o que a gente fala o Morro da Conquista, né? Onde foi então instalado, além dessa torre, tinha um cômodo, né? Um dispositivo todo para ficar toda a aparelhagem, aquela coisa toda, né? Então demandava muito, muito trabalho, porque a coisa mais comum do mundo era sair do ar, né? E tem histórias folclóricas da época, né? Algumas transmissões que não interessavam a quem detinha o poder político da época, cortava-se a imagem e coisas do gênero, né? Vamos fazer um desafio? Vamos. Topa? Vamos. Ó, eu selecionei aqui 6 nomes de ruas e avenidas e falei para a tia Sônia, a senhora consegue resumir assim, em pouquíssimo tempo, só para dar uma geral para as pessoas de casa, até para se situarem um pouquinho melhor, e aí ela aceitou. Ô, tia Sônia, quem foi Antônio Pascoal? A senhora já falou em algum momento aqui, mas vamos relembrar para quem está assistindo a entrevista a partir de agora, por exemplo. Quem foi Antônio Pascoal? Foi prefeito em mais de uma gestão. Egício Siquieri? Também foi prefeito, mas antes de ser prefeito ele foi vereador, sempre ligado à vida política sertanesina. Antônio Furlan Júnior? Dr. Antônio Furlan Júnior era um médico bastante conhecido, né? Foi o pioneiro, responsável por uma porção de coisas importantes em Sertãozinho, inclusive o saneamento, uma época que proliferava muito mosquito. Ele veio por uma missão e, de repente, se fixou em Sertãozinho e aqui ficou. Era conhecido como o pai dos pobres. Uau! Era parente do Getúlio? Fundou uma clínica, né? Ele era um mini hospital, né? E esse hospital, a Casa de Saúde Santa Terezinha, acabou sendo futuramente escritório político, porque ele nunca foi prefeito, mas esteve sempre envolvido na vida pública, foi vereador, foi vice-prefeito, e ele fez da sua família vários amantes da política. Inclusive o filho dele, Antônio Osvaldo do Amaral Furlan, que foi vereador também em Sertãozinho, depois deputado estadual, deputado federal e chegou a ser senador. Uau! Sebastião Sampaio? Sebastião Sampaio foi prefeito também, numa época
em que um movimento de voluntários que deram força política a ele. E por fim, Afonso Trigo. Afonso Trigo era pai do Valdir Alceu Trigo e também foi prefeito de Sertãozinho. Ele e o filho. Ele e o filho. Tia Sônia, onde que as pessoas podem buscar mais informações sobre a cidade? Bom, as referências principais são os livros, né, que tem nas bibliotecas públicas de Sertãozinho e também no Centro Municipal de Memória, né, Museu da Cidade. Então, os principais livros que nós temos é o Almanaque Histórico, o Almanaque de 1905, Documentário Histórico 1896-1956 e o livro Conto, Canto e Encanto com a Minha História, Sertãozinho, Energia, Fé e Trabalho, de 2007. São as principais referências históricas. E o Centro Municipal de Memória, que é anexo à Secretaria de Cultura e Turismo, né, que fica ali na rua Sebastião Sampaio, fisicamente, e que pode ser acessado através do site do Centro Municipal de Memória. Então, o site está aparecendo aqui embaixo, ó, no GC, vocês podem se localizar a partir dele, e lá a gente tem um acervo maravilhoso, você entra, você esquece da vida, você fica lá rodando as fotos. E não é só fotos, né? Nós temos, por exemplo, no site a hemeroteca. Então, o que é a hemeroteca? A coleção dos jornais antigos da cidade. Eu vi lá. E que a gente pode folhear como se fosse fisicamente. E o interessante é que você faz um passeio mesmo, né, na história da cidade, e a partir desses recortes, né, do que a imprensa publicava em determinado momento, tem esses registros históricos aí, muito interessantes para você acompanhar. Tia Sônia, a gente sempre pede para os entrevistados sugerirem um livro e um filme importantes. Qual filme e qual livro que a senhora indicaria? Olha, eu tenho muitos livros que poderiam ser referência. Eu cito muito o documentário histórico de 1956, porque eu falo que ele nasceu praticamente dentro da minha casa, né? Que era num salão comercial anexo à nossa residência, no centro da cidade, onde personalidades de Sertãozinho se reuniram para escreverem os vários capítulos desse livro. E que não se furtavam de dar atenção para a criança que eu era na época, por volta dos meus 6 anos de idade, né? Acompanhei muito de perto isso tudo. Mas um livro que me marcou profundamente pela história dele, não é? De saber que foi escrito por uma escritora brasileira que viveu em Sertãozinho, que é a Lígia Fagundes Telles, que veio inaugurar na Biblioteca Dr. Antônio Furlan Júnior, a sala que leva o nome dela, e exatamente quando ela lançou um livro chamado Seminário dos Ratos. Uau! Então é um livro que marcou muito, muito, muito a minha história por causa dessa afinidade entre a autora fantástica, que tem muitas outras obras, e essa ligação com o Sertãozinho. E o filme? E o filme é um filme que me remete à minha infância e que até hoje me faz chorar quando eu assisto, que se chama Marcelino Pão e Vinho. Marcelino Pão e Vinho? Exatamente. Está no YouTube? Está disponível? Algumas cenas, né? Eu acredito que na íntegra não deve existir. A senhora tem na sua casa o DVD? Posso até procurar, né? Mas volta e meia, quando eu vejo imagens desse filme,
me remete a tudo aquilo que a gente vivenciou naquela época, que é de cunho religioso, né? Mas profundamente tocante. Perfeito. Eu já te disse que eu sou seu fã hoje? Hã? Mais ou menos, né? Por várias vezes, né? Se fala isso. Gente, tia Mas Sônia... a recíproca é verdadeira. Gratidão, querida. Tia Sônia é esse poço, né, de conhecimento. A gente brinca que ela é uma enciclopédia ambulante, porque tem tantos recortes, uma memória privilegiada e vem ajudando a escrever a história. Tia Sônia ainda também faz parte da Academia Sertanesina de Letras, tem dado muitas contribuições, foi colunista durante muito tempo do Jornal Momento, escrevendo assuntos sobre o cotidiano e também sobre registros importantes da cidade. Foi assessora de imprensa da prefeitura, conviveu com grandes políticos e é essa mulher que é tão generosa e que tão bem sabe conduzir e contar uma boa história. Para você que ficou até aqui, muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau.